Olá, meus amigos. A gente está falando sobre a nomenclatura de compostos orgânicos, tá? Para a gente poder trabalhar com essa nomenclatura de compostos orgânicos, a gente já deu a nomenclatura para os hidrocarbonetos, inclusive nós estamos trabalhando com hidrocarbonetos. Só para lembrar, hidrocarbonetos só possuem carbono e hidrogênio na sua cadeia principal, tá? Quando a gente falou para dar nomenclatura, quando a gente começou a dar a nomenclatura dos hidrocarbonetos, a gente já deu a nomenclatura para os alcanos, para os alcenos, para os alcinos, os alcadienos, para os ciclanos e para os ciclenos e os aromáticos, né? E eu já tinha dado uma pequena introdução de como ia ficar essa nomenclatura quando nós começássemos a trabalhar com moléculas que apresentassem ramificações. Agora a gente vai se aprofundar nisso, tá? A gente precisa seguir uma ordem, tá bom? Essa ordem a gente primeiro vai ter que contar quantos carbonos. Qual a gente vai ter que contar? Não, nós vamos ter que descobrir quem vai ser a nossa cadeia principal, tá? Nessa nomenclatura. A gente vai ter que reconhecer os grupos orgânicos dessa cadeia principal. A gente vai ter que numerar essa cadeia principal, tá? E depois a gente vai dar o nome desses grupos orgânicos na nomenclatura, tá bom? Espero que esteja fácil aí para vocês entenderem, porque minha letra não é lá aquelas coisas de bonita. Bom, vamos lá. Quando a gente está falando sobre a cadeia principal, a gente precisa dar a nomenclatura da cadeia principal. Quando ela está uma cadeia simples, é bem fácil, né? Quando ela tem uma cadeia simples, você vai contar a quantidade de carbonos e vai dar uma nomenclatura para ela entre met, et, prop, but e assim por diante, né? Porém, quando temos uma ramificação, identificar a cadeia principal, existe uma regra. Essa regra ela nos diz que a cadeia principal ela vai ter que ter a maior sequência de átomos de carbono possível. Note esse exemplo aqui que eu preparei para vocês. Nós temos uma cadeia principal apresentando uma ramificação. Nós temos duas possibilidades para ramificação. Isso daqui pode ser uma ramificação, isso daqui pode ser uma ramificação, tá? Como que a gente vai descobrir quem que vai ser a ramificação e quem que vai ser a cadeia principal? Notem que aqui a gente sabe que daqui para cá a gente sabe que é a cadeia principal, tá? Só que daqui para cá a gente não sabe quem é a cadeia principal e quem que não é. Eu vou deixar ela mais... Não, eu quero deixar assim mesmo para vocês entenderem. Bom, vamos lá. Vamos começar a contar os carbonos a partir da cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, daqui para cá nós temos 6 carbonos. Daqui para cá. Vamos contar a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Notem que independente da posição que a gente comece a contar, a cadeia principal vai ter sempre a mesma numeração. Ou seja, tanto faz a gente começar a contar essa cadeia principal daqui ou daqui, ela vai ter a mesma numeração e vai ter o mesmo tipo de ramificação. Então, nós vamos dizer que nessa molécula aqui, a cadeia principal vai ter 6 átomos de carbono, com uma ramificação que daqui a pouco a gente vai dar um nome para ela. Mas lembre-se que nessa ramificação nós temos 2 átomos de carbono, né? Então já posso adiantar que essa ramificação ela começa com et. Vamos dizer assim. Agora vamos pensar nessa ramificação de uma maneira diferente. Vamos pensar que eu colocando um átomo de carbono aqui, ó. Mais um átomo de carbono. Mudou, tá? Já não é a mesma molécula, tá? E aí vamos contar de novo. A partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente já sabe que a nossa molécula, a cadeia principal dessa vez vai ser essa daqui, ó. Tá? Por que vai ser essa daqui e não daqui para cá? Porque essa daqui, ela vai apresentar a maior quantidade de carbonos na sequência, tá?
Se eu colocar mais um aqui, vai ser 8, 9, 10, 11, não importa, tá? A quantidade de carbonos em sequência que vai dizer quem é a nossa cadeia principal. Também vale lembrar que se eu tivesse mais átomos de carbono aqui, né, indo embora, a cadeia principal poderia ser aqui. O importante é que na contagem de uma ponta a outra sempre tenha a maior quantidade de carbonos na sequência, tá? É assim que a gente determina uma cadeia principal. Bom, reconhecer os grupos orgânicos da cadeia principal. Como que a gente reconhece os grupos orgânicos da cadeia principal? Aí nós temos uma nova regra, tá? Que a gente até agora não tinha trabalhado com ela. Os grupos orgânicos são espécies químicas obtidas pela retirada de um ou mais átomos de hidrogênio de um composto. Por isso que eu sempre falo com vocês de substituintes. Quando a gente tem uma ramificação numa cadeia carbônica, a gente chama de substituinte. Por quê? Porque aquela ramificação substituiu um hidrogênio que antes estava ali, tá? Então, o grupo com a maior frequência de retirada de um hidrogênio é os alcanos, tá? Portanto, eles são monovalentes, ou seja, apresentam valência livre. Esses grupos também são conhecidos como alquil, alquila ou alcoíla, tá? Há também grupos bivalentes, porém não serão apresentados aqui nessa aula, tá? Então, o nome oficial para os grupos alquilas é obtido da seguinte maneira. A gente vai ter um prefixo, tá? Mais o nome il. Tá? Como é que fica isso, professor? Fica desse jeito, ó. Quando a gente tem um átomo de carbono só, né? Imagina que a gente vai estar substituindo esse hidrogênio. Né? Vamos no raciocínio aqui. Imagina que a gente já tem um átomo de carbono. Qual que é o nome dessa molécula? A gente não chama de metano, né? A gente chama de metano por quê? Só tem um átomo de carbono, por isso que vem met. O sufixo, o nome intermediário é an, porque ela apresenta somente ligações simples. Então a gente tem um metano, certo? Porque ela é um alcano, porque ela só tem ramificação simples. Então a gente chama isso aqui de metano. Só que quando a gente vai usar isso aqui como uma ramificação, a gente vai dar outro nome, a gente vai usar essa regra aqui, ó. Então a gente vai estar substituindo esse átomo de hidrogênio, vai ficar assim, ó. Tá? Essa aqui mostra que ele pode estar fazendo uma outra ligação. E aí quando esse átomo aqui, vamos dizer assim, que ele fez uma ligação numa cadeia principal, né? Notem que essa cadeia principal porque apresenta o maior número de carbonos. Esse grupo aqui a gente vai chamar ele de metil, tá? Porque a gente pegou o prefixo dele, que é met, e acrescentou o il no final. A mesma coisa se for um etila. Etila. Já estou dando o nome do negócio antes de avisar para vocês. Se nós tivéssemos dois átomos de carbono, tá? Não é met, et, mesma coisa. Então vai ser um etil, um grupo etil, tá? Então esse grupo aqui a gente chama ele de etil, um grupo etil na cadeia principal. Como que fica essa nomenclatura? Essa nomenclatura aqui, daqui a pouquinho a gente chega lá, tá? Bom, então a gente já sabe dizer quem que é a cadeia principal e a gente já sabe dar nome aos grupos, certo? Existe uma outra regra, né? Numerar a cadeia principal é uma coisa tranquila, né? Como que a gente numera a cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porém, quando nós estamos falando de
Como na nomenclatura a gente tem que saber montar a molécula só de ouvir falar na nomenclatura, então o que a gente tem que fazer? A gente sempre tem que indicar aonde vai estar esse grupo aqui, ó. Em que posição que vai estar esse grupo, para que através da nomenclatura nós possamos dar a posição exata da ramificação. Nesse caso aqui, independente da posição que eu comece a contar, a ramificação vai estar sempre no quarto carbono. Vocês concordam comigo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então vamos começar a contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso daqui, ele é um hept, né? Correto? Dá pra você enxergar aí? Eu acho que dá, né? Agora a gente precisa, pro final, né, saber a nomenclatura dos grupos orgânicos, como que a gente adiciona isso na nomenclatura. Então a gente vai ficar o quê? Como que vai ficar a nomenclatura desse composto aqui, ó? Vai ficar um hept metil. O que a gente faz aqui? Nós precisamos na nomenclatura indicar a posição em que esse grupo está. Na regra da nomenclatura, o nome da ramificação vem primeiro, tá? Então primeiro a gente indica o nome da ramificação, tá? Coloca a posição do que ela tá, em que carbono que ela vai estar ligado, e depois a gente finaliza a nomenclatura. Vamos fazer? Ó, 1, 2, 3, 4. Então isso aqui vai ser um 4. Isso aqui é uma... Aqui seria metil, né? Aqui é um etil, tá? 4, etil. Quando você tiver nomenclatura onde você não vai ter um H, ou seja, met, et, prop, but, com 5 carbonos, eu acho que, e pente, você pode ir direto, você não precisa usar o hífen, tá? Então aqui, se fosse o metil, por exemplo, você colocaria etil metano, etil etano, etil propano, etil butano ou etil pentano. Mas como a gente vai ter um H aqui, a gente precisa colocar um hífen aqui, tá? Então vai ficar 4 etil ep. Isso aqui não apresenta ligações duplas, né? Como ele não apresenta ligações duplas, heptano, tá? Porque ele é um alcano, beleza? Tá vendo? Bem simples, tá? Se a gente tivesse mais de um substituinte, nós teríamos que indicar a posição exata desses substituintes. A única grande observação que a gente tem que fazer é sempre dar a posição exata desses substituintes, para que fique claro na hora que você vai estar fazendo a nomenclatura deles, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu vou gastar mais uns 2 minutinhos explicando. Vamos fazer uma outra molécula aqui um pouquinho maior. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Digamos que eu tenho aqui um etil e aqui um metil, tá? Tá fácil descobrir a cadeia principal aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui não importa a posição que a gente vai começar a contar, tá? Então, aqui nessa parte a cadeia principal vai ter 8 carbonos. Agora a gente vai ter que descobrir como que a gente vai dar a nomenclatura para isso aqui. Vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui, ó? A gente já definiu que a cadeia principal vai ter 8 átomos de carbono, certo?
Mas por onde que a gente vai começar a contar isso aqui? Primeiro, você vai ter que dar a menor posição para o grupo mais simples, tá? Guardem bem isso. Ou seja, qual que é o grupo mais simples aqui? É o etano ou é o etil ou o metil? O metil, né? Metil é o grupo mais simples. Então, a menor nomenclatura para ele vai ser quando a gente a menor numeração para ele vai ser quando a gente começar a contar daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Aqui ele vai ter a menor numeração. Tá bom? Então, como que vai ficar? Só que na nomenclatura, quando a gente vai dar o nome do composto... Eita, que eu nem tô filmando aqui o que eu tô querendo mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Eu vacilei nessa parte, ó. A gente começou a contar a partir do número onde tem a maior quantidade de carbono em sequência. O grupo etil ele é mais simples do que o grupo metil, então ele vai ficar com a numeração com o número 3 na numeração. Lembra que aqui eu coloquei 4-etil-heptano? Vai ficar da mesma maneira, porém a gente tem que dar aqui a prioridade para a ordem alfabética nesse caso. Então, mesmo com o etil aqui sendo representado no sexto carbono, a gente começa a nomenclatura com ele. Fica 6-etil, 3-metil. E lembra que eu falei para vocês que não precisava de hífen quando não começar com H? Então, não precisa. Octano, né? Porque é um hidrocarboneto. Beleza? Então, desculpa aí pela parte onde eu estava explicando sem mostrar a molécula. Então tá aqui a molécula. 6-etil, 3-metil, octano, tá? Por quê? A gente pegou a maior quantidade de carbono na sequência para definir quem que ia ser a cadeia principal, tá? Depois nós identificamos qual que é o grupo mais simples, tá? O grupo mais simples aqui é o metano. Então nós começamos a numerar a cadeia principal na posição onde esse grupo tivesse a menor numeração possível, tá? Mas na hora de estabelecer a nomenclatura, nós colocamos primeiro o etil, porque aí vai seguir uma ordem alfabética, tá? Então, 6-etil, 3-metil, octano. Se nós quisermos, tá? Desculpa. Se nós quisermos fazer essa molécula através dessa nomenclatura, a gente consegue. Beleza? A próxima aula eu vou explicar agora alguns detalhes sobre como dar a nomenclatura mais precisa para essas moléculas aqui. Tá ok? Até lá!